Olá meninas, nesse vídeo vamos aprender a fazer o square de bloquinhos com a flor catavento de 16 pétalas para ser aplicado em almofadas, ok? Vamos começar. Para fazermos a nossa almofada com square, nós vamos precisar de uma capa de almofada. No caso, aqui eu vou usar uma capa estampada, mas também nas fotos vocês vão observar que algumas almofadas são lisas, mas as estampadas ficam muito bonitas depois de trabalharmos o square de crochê nelas. Vou utilizar também uma flor catavento de 16 pétalas, que você encontra a videoaula dela aqui no canal, agulha número 4, e o fio que eu vou estar utilizando é o natural com fios dourados, que também dá um efeito, esse fio dourado dá um efeito muito bonito no nosso square, ok? Então vamos começar. Eu vou começar usando como base a flor catavento com 16 pétalas. Vou pegar o meu fio natural e prender na agulha. Agora aqui em uma das alças que eu tenho entre as pétalas da flor, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntes para dar altura de um ponto alto, faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e na próxima alça, aqui na base da flor, eu faço um bloquinho com 3 pontos altos. Faço novamente uma corrente de separação. Eu vou saltar a próxima alça, vou deixá-la vazia. Então, na segunda alça, vou fazer mais um bloquinho com 3 pontos altos. Faço mais uma corrente de separação e na próxima alça vou fazer mais um canto com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e na próxima alça faço um bloquinho de 3 pontos altos. Faço novamente uma corrente de separação, salto a próxima alça, então ela vai ficar vazia, passo para a alça seguinte e faço mais um bloquinho com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e na próxima alça, mais um canto com 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos.
Então, até agora estará dessa forma. Fico com um canto, vou voltar aqui para te mostrar. Eu comecei fazendo um canto, depois eu fiz um bloco na outra alça, deixei uma alça vazia, fiz novamente um bloco e mais um canto. Passo para aqui, para o outro lado e faço um bloco, uma alça fica vazia, um bloco e um canto. Então, entre um bloquinho e outro, vou deixar uma alça de base aqui da flor vazia. Então, novamente, uma corrente de separação e na próxima alça faço mais um bloco com 3 pontos altos. Uma corrente de separação, a próxima alça novamente fica vazia e na outra alça vou fazer mais um bloquinho com 3 pontos altos. Uma corrente de separação e na próxima alça faço novamente um canto com 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, na próxima alça vou fazer novamente um bloquinho com 3 pontos altos. A próxima alça vai ficar vazia novamente, então vou fazer uma corrente de separação, salto uma alça e na próxima faço novamente um bloquinho com 3 pontos altos. Então, vou virar aqui atrás para você ver. Até agora, nosso trabalho estará dessa forma. Então, já finalizando aqui a carreira, eu vou fazer uma corrente de separação e vou prender com ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciamos a carreira. Então, fica dessa forma. Ok? Vou virar aqui atrás novamente para você ver. Depois vamos arrematar esse fio aqui. E até agora o nosso square, essa aqui é a primeira carreira do nosso square. Então, agora eu vou caminhar com pontos baixíssimos aqui para o meio, aqui do canto, então aqui até a alça no canto. Então, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto de base e mais um ponto baixíssimo no próximo ponto de base e um ponto baixíssimo aqui na alça. Então, com o meu fio já aqui no meio, aqui do bloco, aqui do canto, então vou fazer 3 correntes, 2 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos. Então, assim eu criei um novo canto aqui na alça do meio. Então, faço uma corrente de separação e na próxima alça que tenho aqui na base, na alça de uma corrente,
vou fazer um novo bloco com 3 pontos altos. Novamente uma corrente de separação e na próxima alça faço um novo bloco com 3 pontos altos. Uma corrente de separação e na próxima alça de base faço novamente 3 pontos altos. Agora, chegando aqui na alça novamente do canto, faço uma corrente de separação, aqui depois do bloco, e na alça aqui do canto, vou fazer novamente um novo canto, com 3 pontos altos, 2 correntes, e mais 3 pontos altos. Então, ficando dessa forma. Na primeira carreira, nós ficamos com 2 blocos de separação entre os cantos. Já nessa carreira, já então temos agora 3 blocos, um canto, 3 blocos e um canto. E os blocos são sempre separados por uma corrente. Então, vou fazer o mesmo por toda a carreira e volto já te mostrando aqui a finalização da carreira. Já finalizando aqui a carreira, no último bloco faço uma corrente de separação e vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciamos a carreira. Então, até agora, o nosso square estará dessa forma aqui, com 2 carreiras prontas. Então, novamente, eu vou andar com pontos baixíssimos aqui para o meio do canto. Até chegar aqui na alça. Agora, faço 3 correntes, 2 pontos altos, mais 2 correntes e mais 3 pontos altos. Criando assim um novo canto. Então, agora faço uma corrente de separação e na próxima alça de base faço mais um bloco com 3 pontos altos, mais uma corrente e na próxima alça de base faço novamente um bloco com 3 pontos altos. E continuo a mesma sequência dos blocos por todas as alças de base. E quando chegar aqui no canto novamente, na alça aqui no meio do canto, eu vou fazer um novo canto com 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e na próxima alça faço um novo bloco com os 3 pontos altos. Então, ficando assim dessa forma.
Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e já volto mostrando para você. Já finalizando aqui a minha carreira, eu vou fazer uma corrente e vou prender com ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciamos a carreira. Então, até agora, o nosso trabalho estará dessa forma. Eu tenho, então, já 3 carreiras prontas. A sequência é sempre essa mesma aqui. Cada carreira que você vai fazendo, automaticamente os bloquinhos vão aumentando aqui. Então, começamos com 2 bloquinhos em cada lateral. Na segunda carreira já temos 3 bloquinhos e na terceira carreira temos 4 bloquinhos, sempre separados por uma corrente. E aqui em cada uma, passando de uma lateral para outra, temos o canto com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, eu vou continuar a mesma sequência e vou fazer mais 7 carreiras. Então, eu terei um total de 10 carreiras, trabalhando sempre com bloquinhos e os cantos. Então, vou fazer as 7 carreiras e volto já mostrando para você, então, o meu trabalho já com as 10 carreiras, ok? Bem, aqui eu já tenho, então, as minhas 10 carreiras, então, já prontas. Contando aqui pela lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sempre fazendo a mesma sequência de bloquinhos e aqui passando de um lado para o outro temos o canto. Então, o que eu vou fazer aqui para dar acabamento é uma carreira toda em pontos baixos. Um ponto baixo em cada ponto de base. Então, em cada ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Aqui na alça, um ponto baixo. E assim vou fazendo um ponto baixo por toda a lateral do meu square. Eu já fiz aqui nos outros lados do square. Quando chegar aqui nessa alcinha aqui no meio do canto, faça 2 pontos baixos. E no restante da carreira, um ponto baixo em cada ponto de base. E vou fazer o mesmo aqui por toda a volta do square e volto já mostrando para você, então, já finalizado. Finalizando, então, aqui a carreira, vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. E vou cortar o fio. Vou puxar aqui para apertá-lo. E agora eu vou arrematar esse fio aqui. Com o square, então, aqui já com os fios arrematados, ele vai ficar dessa forma aqui, em todos os lados. Todo em pontos baixos. Agora, nós vamos aplicá-lo à capa da almofada. Então, aqui eu tenho a capa da almofada. Vou trazer o meu square para aqui. Então, você vai observar que colocando assim, o square fica menor que a posição que nós vamos aplicá-lo. Eu vou fazer a aplicação aqui nessa linha de costura
que eu tenho aqui da almofada e da borda. Então, nosso square não vai até a borda da almofada, porque a nossa borda tem enchimento. Então, vou aplicá-lo aqui nessa linha que eu tenho aqui de costura. Então, o meu square é um pouquinho menor que a linha, colocando assim dessa forma, porque se ele estiver na conta aqui certinha ou um pouco maior, quando nós colocarmos o enchimento na almofada, ele simplesmente vai ficar folgado, e a nossa intenção é que ele fique bem ajustado na almofada. Então, eu vou pegar esse canto aqui, ajustar aqui junto com a costura. Vou aproximar aqui para você observar. Aqui eu tenho a costura. Vou pegar um lado, vou mudar de lado aqui, vou pegar um lado onde ele é colorido e a linha é clara e fica mais fácil para visualizar. Então, vou colocar aqui novamente para você ver que ele fica um pouquinho menor que a almofada. Então, vou encostar aqui o canto do meu square aqui na linha. E aqui eu vou fazer a marcação com a ajuda de uma agulha ou um alfinete. Então, prendo aqui dessa forma. Venho aqui no outro lado e faço a mesma coisa. Aqui eu tenho uma costura, então vou posicionar o square aqui e vou colocar um alfinete ou uma agulha aqui para posicioná-lo. Então, quando eu faço o que eu prendo aqui, a impressão aqui, que nas laterais e aqui embaixo vai estar faltando, mas não é, porque puxou ali. Então, quando eu costurar lá e que eu fizer isso aqui, então vou posicioná-lo depois assim, e dá a impressão que tá faltando um square aqui, mas não é. Na hora que costurarmos os lados, ele vai ficar certinho ajustado à almofada. Então, eu posiciono apenas um dos lados. É claro que mesmo posicionado assim, dá para você perceber que os meus pontos não ficam deformados. Então, ele vai ficar depois ajustado na almofada, mas sem que deforme os pontos, ok? Então, eu vou costurar com a linha de pipa, por ser uma linha bem resistente. Eu sempre aplico as minhas flores com esse ou outro trabalho de crochê que eu esteja fazendo com esse tipo de fio. Então, eu viro aqui um pedacinho aqui para trás do square e vou prender o fio aqui por trás. Então, coloco aqui e passo na alcinha de baixo do ponto e vou já começar a costura. Depois que eu fizer o primeiro ponto, eu posso tirar já essa agulha aqui, para que ela não atrapalhe na costura. Então, aqui no cantinho, eu faço de 3 a 4 pontos, para que fique bem firme. Observo sempre aqui atrás, se o meu fio não vazou para trás. Se vazou, eu tenho que retirar e recomeçar a costura, para que depois o acabamento da sua almofada fique perfeito. Então, volto aqui
E agora eu vou começar a trabalhar aqui em cada ponto. Então, acompanhando a linha de costura que eu já tenho aqui na almofada, eu passo a linha na almofada e aqui no square. Novamente na almofada e no square. Sempre observando se a sua agulha não ultrapassa aqui. Aqui, a minha agulha, eu vejo um pedacinho dela aqui por dentro. Não sei se dá para você observar aí, olha ela brilhando ali. Isso quer dizer que quando eu terminar de passar ela aqui, eu vou ter um pedaço do meu fio da costura aqui. Então, quando isso acontece, eu retiro ela novamente e passo de acordo com que eu pegue apenas o fio da frente, o tecido da frente aqui da almofada, sem que a minha agulha vaze, então lá do outro lado, dessa forma, para que fique bem perfeito. E vou fazendo o mesmo por toda essa lateral, e quando eu chegar, costurar todo esse lado aqui, que eu chegar aqui, eu volto a mostrar para você como vou fazendo e remarcando os outros lados, ok? Terminada a costura, então a nossa almofada estará assim, dessa forma. Vou puxar aqui para você ver. Agora eu vou colocar aqui o enchimento para você ver como ficará. Com o enchimento, nossa almofada ficará dessa forma. Observe aqui a costura, como fica aqui entre as bordas. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês então nos próximos vídeos. Beijinhos e até mais.